Olá, amantes da oitava arte, o YouTube. Sacanagem. Semana passada eu tava lendo, sei lá, uns 3 ou 4 textos no Medium, sei lá, sobre choques de cultura e a importância deles no humor brasileiro, e nisso eu percebi um alinhamento entre o que eles estavam falando aí e algo que eu já tava pensando, refletindo. Então resolvi fazer esse vídeo para compartilhar um pouco das minhas ideias, tanto no que tem a ver com esses textos que eu li, como em coisas que eu não vi nesses textos. Antes de começar o vídeo, me segue nas redes sociais, clica no gostei, se inscreve no canal que eu falo sobre música, arte, cultura e várias coisas desse gênero, e visita o Apoia-se, lá você pode contribuir para o canal continuar existindo, que é tipo a nova MTV aqui, só que no YouTube, pá. Aí você recebe recompensas maravilhosas em troca, vai lá, link na descrição. O humor brasileiro tá numa fase meio que bem focada e saturada no stand-up, no realismo, na biografia. Tá debruçado nessa noção da piada que você percebe e então você traduz ela pro palco na sua própria persona, sabe? E não na piada que você constrói, no humor de personagem, humor de bordão, algo que é tradicional brasileiro, que vem aí da escola do teatro e também de grande parte da nossa televisão, que é bem movimentada quando a gente pensa assim na utilização dos atores em programas de sketches, nas novelas, nas minisséries, que sempre tem esse componente do humor bem ressaltado. Nisso, o choque de cultura tem duas nuances bem importantes, que é o quê? O humor de personagem, porque eles criam um programa onde os personagens se encaixam como participantes daquele programa e você vê toda uma vida, toda uma personalidade através do acompanhamento que você vai fazendo aí de episódio após episódio, e você consegue dar uma forma para aquele personagem. Isso é bem bacana, bem marcante. Isso é tradicional brasileiro, é algo que está no nosso inconsciente, é algo que a gente vê desde criança, só que eu acho importante ressaltar que o choque de cultura quebra com um paradigma, que é o paradigma do estereótipo. No humor nacional a gente tem aquilo da bichinha, a bichinha sempre se comporta de tal maneira e independente do quadro do programa do canal, as bichinhas vão ter aquelas características ali, da mesma forma que o bêbado vai ter aquelas características, o caipira e por aí vai. Nesse programa, o Choque de Cultura, a gente vê que temos 4 grandes nomes do transporte alternativo, ou seja, eles têm a mesma profissão. No tradicional humor brasileiro, eles teriam a mesma personalidade, usariam os mesmos bordões, seriam personas meio que indistinguíveis. Aqui não, eles conseguem dar personalidades diferentes para pessoas que têm a mesma profissão. Os 4 são bem distintos, isso que é o maneiro, porque ele quebra isso de pá. Se a pessoa é tal profissão, provavelmente ela assim, assim, assado, que é um preconceito que a gente tem. E não só quanto ao humor, mas na vida real. Às vezes a gente pensa, pô, tal pessoa trampa com isso, ou tal pessoa é isso, tal pessoa é aquilo, então provavelmente ela é assim, assado, ou tem que ser assim, assado, quando na real não é assim. Mas sobre o choque de cultura ser um humor de bordão, eu acho que não, porque o bordão tem aquela função de ser um ápice, de fechar uma sketch, um momento, uma piada, uma linha de raciocínio ali do personagem, sendo que no choque de cultura a gente não vê isso acontecendo, a gente vê no máximo no início, achou errado, otário, mas isso é pra iniciar, não é pra fechar. Fora isso, a gente tem palavras que a gente vê sendo usadas constantemente, expressões tipo palestrinha, tem que acabar e coisas do gênero, quando na real isso daí não é bordão, isso se insere no meio como um trejeito, como uma característica, como um vocabulário do personagem, o que mostra que eles constroem muito bem essa noção de personagem dentro do quadro, dentro do programa deles. Fora que o fato de criar um programa tem tudo a ver com essa ideia do YouTube, onde você tem essa liberdade, onde uma pessoa muito simples, com uma câmera na mão, em situações precárias, pode pegar, pá, fazer, lançar na internet, as pessoas consomem, tananã. Atualmente é isso, mas se a gente for pensar, sei lá, anos 90, eram as famosas TVs piratas, que rolavam coisas do tipo, nossa, tinha em Volta Redonda uma muito boa, inclusive, que passava Gundam Wing, pornô de madrugada e tinha seteando o mouse na tela, enfim, foda-se. O bacana é que eles trabalham com uma hipótese, e se motoristas de transporte alternativo tivessem um programa sobre cinema. E essa hipótese que faz com que certas piadas ganhem sentido, ganhem significado, por mais bobas, por mais humor de pastelaria, de, sei lá, humor de bar que seja a parada, você ri não pelo fato da piada em si, mas sim
pelo personagem ter colocado aquilo na roda, no assunto, aí você, caraca, ele falou isso, em vez de você rir do que ele falou exatamente. Você ri do ato de ele ter falado tal coisa no momento inesperado. Isso muitas das vezes descamba pro nonsense, que aí vem a genialidade meio doente. Fora que no meio disso eles botam várias referências de coisas da cultura brasileira aí, principalmente quando a gente pensa em mídia, tipo novela, programas, atores e por aí vai, que quem não conhece acaba rindo, porque isso tá meio que no inconsciente coletivo, ou então pelo fato de ser inesperado deles falarem o nome, tipo Marcos Pasquim, sei lá. E quem conhece acaba rindo pra caramba, porque às vezes eles citam o nome de uma novela que isso já puxa na memória e você já faz o link e aí fica muito mais engraçado. Isso acaba também sendo uma espécie de crítica, mas eu acho que falar que é uma crítica é foda. Talvez uma referência a vários programas no YouTube de pessoas que falam sobre cinema ou sobre outros assuntos, mas só que não sabem muito do que estão falando, ou então também é o excesso de especialismo, onde a galera se debruça ali em aspectos técnicos, porque diretor, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Acabou que eu falei dos dois lados e pode ser nada. Por que eu falei isso? Falei que é uma crítica a um lado, falei que é o outro, e se é os dois, é sobre todo mundo, então não é nada. Por que eu falei isso? Mas enfim, essa dualidade é um contraponto que o personagem Maurílio tem muita importância nisso, porque ele é o cara que entende um pouco mais e a galera do senso comum meio que não dá mínima pra isso, eles só querem consumir um filme, se entreter, se divertir, dar a opinião deles, que é ali o Julinho, o Renan, pá. Que meio que dá uma lição pra gente do contentamento no simples. Às vezes é possível você se divertir com algo que é bem simples, não é complexo. Você pode ver um Velozes e Furiosos e, pô, show de bola, um Transformers e, pô, você não precisa ficar enxergando nuances, camadas. Principalmente essa geração atual do YouTube que gosta de entender para ver. Eles gostam de ler uma resenha antes, ver um review, ver que o youtuber tá falando ali, analisar o trailer para depois ir e assistir a parada. Sendo que eu acho muito mais legal você ver para entender, para depois você ir procurar resenha, review e os caramba quatro, sabe? Isso de se antecipar mostra uma ansiedade, uma falta de personalidade, senso crítico que essa nossa geração tem, talvez pelo excesso de informação, talvez pela cultura da resenha imediata, sabe? Eu acho que isso daí é algo que eu enxergo meio... Mas enfim, gosto muito de Choque de Cultura por tudo isso que eu falei nesse vídeo. É uma das minhas paradas preferidas no YouTube atualmente, principalmente no que tange o humor. Pra quem não conhece o Falha de Cobertura, veja, é sobre futebol, eu odeio futebol e eu gosto pra caramba. Mas me diz aí nos comentários o que você acha do Choque de Cultura, agregue pra esse diálogo, pra essa conversa, pra essa brisa que eu tive nesse vídeo. Se inscreva no canal, clique no gostei, é isso daí. Compartilha esse vídeo no Twitter, no WhatsApp, no Facebook... E não sei, nos comentários do Xvideos. Beijos. Até a próxima.